Bom, então, se quisermos acrescentar, vamos dar início a esta mesa. Olhares sobre o homem contemporâneo, onde temos presentes José Tolentino Mendonça, teólogo e professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Nuno Proença, pós-doutorando no Centro de História e da Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, João Gomes da Silva, arquiteto, Paula Moura Pinheiro, jornalista, e eu próprio também cá estou. E Maria Bela. Onde é que está a Maria Bela? Não é que está aqui. Pronto. Está aqui. Eu é que não estava a ver. Só. Maria Bela, psicanalista, membro fundador do Centro Português de Psicanálise e Associação Académica Nacional. Eu devo confessar que fiquei extremamente entusiasmado com o convite para fazer a moderação desta mesa e, claro, começaram logo a ocorrer ideias, quem me conhece já sabe como é que eu sou, e ocorreram tantas ideias, começar logo pela componente dos olhares sobre o homem contemporâneo, não é? Que é isto do homem contemporâneo ocidental, português, indiano, o homem contemporâneo chinês, da América do Sul, de algum país da América do Sul, de alguma região dentro da Índia. Portanto, aquela coisa que se falava anteriormente, das culturas, é qualquer coisa que, na minha maneira de pensar, me culpou uma dimensão assustadora, que eu não sei pensar nisso. E depois, como tenho tendência, vou fazer uma breve apresentação antes de passar aos nossos convidados, como tenho tendência de fazer, como diz o meu filho, nós mais velhos, nós perguntamos uma coisa ao pai, como dizia em tempo, nós aprendemos que os filhos têm a continuidade da mesa anterior. Nós perguntamos uma coisa ao pai e ele faz uma dissertação. Então eu disse, tem que me conter, senão começa a complexificar tantas coisas e as coisas ficam complicadas. De forma que vou dar início então à mesa, passando a palavra a José Tolentino Mendonça, que fará o favor de tomar a palavra, portanto, e de dar início a esta mesa. Bom dia a todos, a todas. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente e é para mim uma honra muito grande e ao mesmo tempo um interesse muito sincero acompanhar e condividir um bocado o trabalho que os psicólogos fazem e é com interesse que acompanho a vossa área de estudos. Esta comunicação, um ponto de partida para uma conversa, eu intitulei-a A Coisa que Somos é Sempre Outra Coisa. E é uma reflexão sobre o tempo. Diz o texto do livro do Eclesiastes: para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para edificar, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para se lamentar e tempo para dançar, tempo para atirar pedras e tempo para as ajuntar, tempo para abraçar e tempo para afastar o abraço, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para atirar fora, tempo para rasgar e tempo para coser, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para recusar, tempo para a guerra
e tempo para a paz. Somos feitos de tempo. Somos amassados da argila do tempo. Somos feitos de idades, de estações, de horas, de dias. Somos feitos de cronometrias, isto é, de medições do tempo, visíveis e invisíveis. Muitas vezes, quando vamos ao nosso encontro, ao encontro do nosso próprio rosto, sentimos com surpresa que passou um tempo. Acontecem-nos ambas as situações. Tanto temos uma aguda consciência da passagem do tempo, como o tempo para nós é uma surpresa, pois não demos porque tenha passado ou tenha passado por nós assim. Há um trecho de uma obra importante de Romano Guardini que me parece exemplar desta dramática do tempo. Diz o teólogo: para mim mesmo eu não sou simplesmente uma coisa evidente. Sou também um estranho, sou enigmático, poderei mesmo dizer sou um desconhecido. A tal ponto me acontecem coisas como esta. Um dia olho-me e pergunto, tocado pela estranheza, acossado pela estranheza que há entre mim e a minha própria imagem. Então eu pergunto, quem é este? De repente acontece isto. Eu estou diante de mim mesmo, eu tomo-me à minha própria vida, à minha existência, como objeto do meu olhar. E que significa então dizer, eu sou este, eu sou aquele, eu ainda sou este, eu ainda sou aquele? Ou deveria dizer, pelo contrário, eu não sou este, mas tenho esperança de tornar-me eu. Eu não me possuo, mas estou na estrada que conduz a mim mesmo. Eu ainda não me conheço, mas procuro humildemente conhecer-me. Falar do tempo é falar disto. Falar das camadas de que somos feitos, referir a surpresa com que às vezes nos colhemos, nomear o espanto e a dor de tantas vezes sermos um enigma para nós próprios. Colhemos-nos sempre em mutação, em transformação, em fluxo, em viagem. A coisa que somos é sempre outra coisa. Uma vez perguntaram ao poeta João Miguel Fernandes Jorge, o que é o tempo? E ele respondeu, o tempo é a nossa maior crueldade. E porquê? Voltaram a perguntar. Ele fez uma pausa e respondeu, porque nunca temos tempo. Somos um reservatório de tempo, somos lençóis de tempo, colocados uns em cima dos outros. Somos um instante de tempo que se prolonga. E contudo nós dizemos, tempus fugit. Quer dizer, fazemos a dramática experiência de não termos tempo. E assim, a dramática experiência de um viver diminuído. Nas sociedades contemporâneas, vivemos num tempo sem tempo, o que nos obriga a uma permanente abstração. Nós que somos modelados pelo tempo, nós que estamos constantemente entre as mãos do tempo, achamos na vertigem dos nossos cotidianos que não temos tempo. Sem tempo, perdemos espessura, concreteza, realidade, objetividade. Sem tempo, tornamos-nos desconhecidos. Só o tempo permite que habitemos o nosso próprio quarto, que vivamos, segundo aquele belo título de Virginia Woolf, num quarto que seja nosso. Isto é, numa vida que nos pertença autenticamente. E, contudo, nós dizemos tempus fugit. Vivemos uma vida interrompida, acelerada. É verdade que muitas vezes basta-nos um minuto, um relance, um relâmpago, para percebermos o fundamental. Mas depois, se passamos apressadamente pelas coisas, e unicamente desse modo, escapa-nos o detalhe. E como diz a sabedoria judaica, Deus habita o detalhe, Deus habita o pormenor, as pequenas coisas, Deus habita a duração. Isto é, nós existimos enquanto duração. Somos aquilo que só na duração se colhe verdadeiramente, e não numa vida sincopada, numa sintaxe sempre suspensa. Voltemos ao poema do tempo, com que abrimos esta reflexão. Esse poema mostra-nos que o tempo é uma arte que
somos chamados a desenvolver com sabedoria. Não é verdade que não tenhamos tempo. A nossa vida está cheia de tempo e de tempos. Precisamos sabiamente, humildemente, identificar cada tempo que estamos a viver e tratar deles como quem cuida do seu tesouro. Há uma série de patologias que estão ligadas à nossa experiência do tempo. E a cada uma destas patologias, vou falar de 3, estão associados também desafios. A primeira das patologias da vivência do tempo é a dimensão da irreversibilidade. Viver o tempo é viver o irreversível. O instante que passou está para nós irremediavelmente passado e perdido. Há uma história de Sofia de Melbrenner intitulada A Viagem, que conta a experiência de 2 personagens a meio da sua vida, que fazem uma viagem. E vou falar de um detalhe da história. As personagens, um homem e uma mulher, tinham encontrado um pomar com belas maçãs e tinham deixado muitas ainda na árvore. A dada altura, porque sentem fome, dizem: vamos voltar à macieira, vamos voltar a comer das belas maçãs. Porém, quando regressaram ao pé da árvore, viram que nos ramos, entre as folhas, todos os frutos tinham desaparecido. Alguém passou por aqui, passou sem o vermos, e colheu as maçãs todas, disse o homem. Mas a mulher, que vive constantemente a experiência de perda e tem disso uma consciência mais aguda naquela história, ela diz: tão depressa desaparece tudo. Encontramos as coisas, estão ali, mas quando voltamos já desapareceram e não sabemos quem as desfez e quem as levou. Esta é a patologia do tempo, de um tempo que vivemos como fechado e irreversível. É o tempo trágico, o tempo onde não conseguimos fazer perdurar o sentido, o desejo, o sabor, a direção que encontramos. Um tempo opaco, dividido, o contrário de um tempo aberto. Ora, o desafio ligado a esta patologia da irreversibilidade do tempo é fazermos a experiência, a tentativa de tornar o tempo reversível. Isto é, de abrir o tempo trágico a uma reversibilidade que seja uma nova hipótese, uma nova possibilidade ainda, um outro caminho que se descobre, mesmo no meio do desalento, mesmo na provisoriedade que marca a nossa experiência do tempo. Uma outra patologia ligada ao tempo é esta do bloqueio absoluto, da catástrofe. E, de facto, hoje nós continuamos a falar de crise, mas o termo mais exato é a catástrofe. Nós estamos a habitar a catástrofe. E a experiência da catástrofe é também ela uma experiência de patologia. Porquê? Porque é preciso pensar ainda que há coisas piores do que a catástrofe, coisas piores do que a própria crise. Escreve Christian Singer: ao longo da minha vida fui aprendendo isto, que nos acontecem as crises para evitar que nos sobrevenham coisas piores. E o que é o pior? O pior é ter tido a infelicidade de atravessar a vida sem perguntas e sem naufrágios. O pior é ter ficado à superfície das coisas. É ter dançado um baile só de sombras. É ter chapinhado num pântano do diz que diz, das aparências, e nunca ter acedido a uma outra dimensão. A catástrofe também é o lugar de experimentar outra dimensão. E ela diz uma coisa muito provocadora. Diz que num tempo em que escasseiam os mestres, como é o nosso, as crises, ou se quisermos, as catástrofes, são ainda os grandes mestres que têm alguma coisa a dizer-nos.
embora a questão da crise é que nunca estamos preparados ou completamente preparados para as acolher, mas o grande desafio que se coloca é de transformarmos este momento numa oportunidade, numa iniciação, numa forma de sabedoria, numa exploração do diverso, numa reinvenção, a possibilidade de chegar a um lugar outro, de chegar a um lugar novo. A terceira patologia ligada à experiência do tempo é a questão da voracidade. Todos nos sentimos engolidos, devorados pelo próprio tempo. Aliás, a imagem do Cronos, na mitologia grega, o Cronos é aquele que come os seus próprios filhos. E a experiência que fazemos do tempo é dessa devoração inacabada. E nós estamos como vítimas e carrascos deste processo em que nos devoramos uns aos outros no interior do próprio tempo. A esta patologia está associada um grande desafio, que é de reinventarmos a experiência do tempo como dom. Nós somos duração e trazemos em nós a memória e o presente de tempos muito diversos, e isso é um dom. Conhecer-se é tomar consciência desses tempos que coexistem em nós, mesmo no seu contraste. Às vezes gostávamos que a nossa vida fosse mais redonda, mais linear, não tivesse aquele solavanco, aquela ferida, não tivesse conhecido aquele estremecimento, aquela turbulência. Mas em nós coexiste o próprio contraste. E a atitude sábia é perceber que isso também é um dom a acolher. O importante não é ser perfeito, o importante é ser inteiro. Os pequenos triunfos dão-nos fortaleza para olhar as grandes humilhações, e as dificuldades vividas dão-nos humildade para viver os triunfos. As experiências de liberdade dão-nos a capacidade e a esperança para suportar os momentos de sequestro, e os momentos em que nos sentimos aprisionados dão-nos a resistência, a força e o humor para vivermos os tempos da liberdade. Há que afastar a tentação do cinismo e aceitar que somos feitos destes materiais tão diversos e que tudo isso é dom. Escreve Rainer Maria Rilke em Cartas a um Jovem Poeta: o tempo não é uma medida, o ano não conta, 10 anos não representam nada. Ser pessoa não significa contar, não se trata de contar o tempo. É crescer como a árvore que não apressa a sua seiva e resiste serena aos grandes ventos da primavera, sem temer que o verão possa não vir. O verão há de vir, mas só vem para aqueles que sabem esperar tão sossegados como se tivessem diante de si a eternidade. Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para edificar, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para se lamentar e tempo para dançar, tempo para atirar pedras e tempo para as ajuntar, tempo para abraçar e tempo para afastar o abraço, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para atirar fora, tempo para rasgar e tempo para coser, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para recusar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Muito obrigado.